Capítulo 157, Essência da Chama. Tradução, Alzir Revisão, Zezin. Isso seria. Lin Ming tentou introduzir outro fio de fogo de lava em seu coração. Por coincidência, o resultado foi que o segundo fio de fogo de lava também foi devorado pela semente do deus herege. Desta vez, Lin Ming teve uma vaga compreensão do princípio. A função da semente do deus herege era reunir energia e comprimir verdadeira essência. O fogo de lava também era um tipo de energia, portanto, foi diretamente comido pela semente do deus herege. Lin Ming testou cautelosamente com a força da sua alma e descobriu que depois de engolir os 2 fios de fogo de lava, a semente do deus herege parecia respirar. Esta respiração era muito fraca, quase imperceptível, mas parecia que, por causa desta respiração, o semente do deus herege havia crescido um pouco. Com isso, Lin Ming ficou agradavelmente surpreendido. Ele não pensou que ele inadvertidamente encontraria uma maneira de cultivar a semente do deus herege. No entanto, se esse crescimento fosse sustentado, que tipo de mudanças ocorreria? Esta questão causou que Lin Ming se sentisse um tanto preocupado. De acordo com as memórias do poderoso ancião, ele encontrou o manual de habilidade força do deus herege dentro de uma antiga ruína perdida no reino dos deuses. Havia uma possibilidade muito alta de que essa habilidade secreta fosse o último vestígio deixado por um deus maligno. Quando o poderoso ancião descobriu a força do deus herege, já havia sido selado por dezenas de milhares de anos. Depois que o poderoso ancião obteve essa técnica mística, ele o escondeu escrupulosamente e nem sequer revelou a menor sugestão desse segredo. A força do deus herege era absolutamente única dentro da totalidade do reino dos deuses, apenas esse poderoso ancião tinha conhecimento disso. É por isso que aquele ancião poderoso acreditava que a força de Deus herético era a mais preciosa entre todas as habilidades arcanas e místicas dentro do reino dos deuses. Mesmo o roco dourado quebrando o vazio foi menos precioso. No entanto, esse ancião poderoso tinha cultivado apenas a força do deus herege para a terceira camada e então ele seguiu Tianmingzi para as terras sagradas de pena verdejante para roubar o cubo mágico divino cristal. Em última análise, não só ele não conseguiu obter o cubo mágico, mas ele havia perdido sua vida no processo, sua alma estava torcida e quebrada em pedaços, então selada no cubo mágico. Desde o momento em que o poderoso ancião encontrou a força do deus herege até o momento em que ele morreu, tinha apenas uma dúzia de anos. Naqueles anos, esse poderoso ancião havia cultivado a força do deus herege como uma espécie de habilidade secreta suplementar, ele não discerniu os vastos mistérios da semente do deus herege. Ele não sabia que a semente do deus herege poderia fazer algo como atirar a lava e fogo, nem era algo que ele jamais pensara. Se não fosse por um intervalo de sorte, teria sido impossível até mesmo que Lin Ming imaginasse que semente do deus herege tinha uma função tão misteriosa como essa. O semente do deus herege continuamente devorou o fogo da lava. No início, Lin Ming introduziu apenas uma pequena quantidade de fogo de lava em seu coração, então ele começou a enviar uma quantidade colossal. A semente do deus herege não rejeitou nenhuma, acolheu as chamas ardentes com os braços abertos. O fogo de lava era opressivo e tirânico, mas a semente do deus herege era ainda mais dominador. Por muito que a lava do fogo tentasse lutar, não poderia escapar da verdadeira alavanca da essência da semente do deus herege. A semente do deus herege fundido com o fogo de lava durante 5 a 6 horas. Lin Ming não sabia o quanto o fogo de lava tinha sido devorado, mas ele tinha uma sensação fraca de que a temperatura do magma circundante tivesse caído. Como semente do deus herege engolfou o fogo da lava, começou a crescer lentamente. No início, tinha sido o tamanho de um grão de arroz, mas agora ele se tornou o tamanho de um feijão mungo. Gradualmente, um fio de uma chama encarnado e profundo de um fogo começou a flutuar em torno da semente do deus herege. A semente do deus herege banhou-se na chama, e ficou impregnada de uma luz rubi vermelha.
Uma pequena faísca surgiu do lado da semente do deus herege, começou a circular em torno dela. Se Lin Ming não estivesse olhando com atenção, simplesmente passaria despercebido. Isto é, essência da chama. Lin Ming ficou chocado. Os incêndios do mundo tinham uma alma. Enquanto esse fogo pudesse existir por muito tempo em um lugar remoto, era possível que daria à luz a essência da chama. Por exemplo, nos poços mais profundos de uma reserva de magma subterrâneo, a essência da chama poderia nascer. Ou, em um local onde yin e yang se cruzarão, essência do fogo congelado poderia nascer. A diferença entre o fogo normal e a essência da chama foi que o fogo normal devia ter materiais para queimar, ou então seria extinto. No entanto, a essência da chama foi eterna. Poderia ser usado como iluminação ou até para criar tempestades de fogo que poderiam queimar uma floresta. Não importa o quanto o fogo tenha sido criado, a essência da chama não enfraqueceria. Foi por isso que alguns alquimistas e refinadores viajariam pelo mundo para as masmorras mais remotas, selvagens e perigosas para buscar uma essência da chama. Eles deveriam dedicar todos os seus esforços para subjugá-lo para seu próprio uso. Lin Ming nunca pensou que uma essência da chama realmente nascesse de seu próprio coração. Claro, essa essência da chama parecia a mais fraca essência da chama em todo o mundo. Era apenas o tamanho de uma faísca e tinha sido produzida a partir de lava de fogo de baixo nível. Ele não tinha ideia de onde ele precisaria ir para encontrar chamas de grau superior. Mas Lin Ming não subestimou isso. Se semente do deus herege pudesse incansavelmente extirpar mais e mais chamas exóticas, a essência da chama mudaria junto com isso. Lin Ming continuou a estimular o fogo de lava em seu corpo para ver se o semente do deus herege os absorvia. Mas desta vez, Lin Ming descobriu que qualquer novo fogo de lava só estava comprimido em torno da semente do deus herege e não mais fundido na essência da chama. Parecia que a semente do deus herege já havia alcançado um estado de saturação. Poderia ter sido porque este fogo de lava era simplesmente muito fraco, então não conseguia atender às necessidades do crescimento da semente do deus herege. Este fogo de lava que tinha sido comprimido era exatamente como a verdadeira essência que tinha sido comprimida dentro da semente do deus herege. Agora, a semente do deus herege continha não só uma enorme quantidade de essência verdadeira comprimida, mas também lava de fogo comprimida. Era como um barril de pólvora que continha uma quantidade verdadeiramente aterrorizante de energia explosiva. Que energia de chama rica! Mas se essa energia fosse liberada, então... Lin Ming teve um pouco de sensação apreensiva e nervosa. A semente do deus herege poderia condensar energia. Não só condensou essência verdadeira, mas também condensou chamas. Com tanta energia comprimida dentro do coração de Lin Ming, ele inevitavelmente se sentiu muito cauteloso. Lin Ming consolou-se. Uma vez que esta era uma técnica secreta antiga que foi deixada para trás em algumas ruínas antigas dentro do reino dos deuses, era muito improvável que de repente explodisse. Certo. Até agora, Lin Ming se animara. Se a semente do deus herege pode engolir o fogo de lava, pode também engolir outras formas de energia, como raio. Agora ciente dessa possibilidade, Lin Ming teve um olhar muito estranho em seu rosto. Dos 7 principais matrizes de combate, havia também uma disposição de trovões, era o Vale do Trovão. Ele queria absorver o poder do relâmpago, então ele teria que ir para lá. Mas ele já havia comprimido muita energia de fogo. Se ele também absorveu o poder do relâmpago, então Lin Ming não pôde deixar de engolir. O relâmpago e o fogo eram relativamente violentos e energias selvagens. Se ambos foram combinados, então ele pode até explodir. Como semente do deus herege estava no coração de Lin Ming, se houvesse um acidente, nem seria uma piada. Lin Ming teve um pouco medo dessa possibilidade. Mas ele não conseguiu resistir à tentação dessa ideia.
Esta técnica secreta formidável e misteriosa foi única dentro da totalidade do reino dos deuses. Além disso, esta habilidade secreta parecia ter um potencial ilimitado. Se ele pudesse absorver o fogo de lava e condensar isso em uma essência da chama, então o que aconteceria se ele fosse absorver o raio? Com uma força tão poderosa colocada na frente de Lin Ming e ao seu alcance, como ele não poderia ser tentado? A força do deus herege é uma habilidade secreta que foi deixada por um antigo deus maligno e tem muito mais funções do que o poderoso ancião do reino dos deuses estava ciente. É uma pena que o poderoso ancião tenha morrido tão rapidamente, então ele não conseguiu estudar mais. Agora eu só tenho que analisá-lo. Vou tentar absorver a energia do relâmpago enquanto o observo com a força da minha alma. Se eu achar que qualquer acidente pode acontecer, então eu imediatamente forçarei a energia do trovão. Embora o poder potencial da força de Deus herege fosse tentador, se Lin Ming não tivesse sua vida, então, qualquer poder seria simplesmente inútil. Pensando nisso, Lin Ming decidiu tentar entrar no Vale do Trovão. A montanha Zhou tinha várias centenas de quilômetros de comprimento. Tinha inúmeros cânions e picos perigosamente íngremes. A uma distância não muito longe do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, havia um palácio feito de azulejos glaciados que estava localizado acima de um pico. O palácio não era excessivamente grande, mas foi magnificamente construído e dourado em ouro puro e o melhor jade. Foi aí que o atual sétimo exército dos Sete Mistérios viveu. Sete Mistérios Palácio. Neste momento, em uma sala secreta dentro do Palácio Sete Profundos, Ouyang Jua estava sentada sombriamente em uma cadeira. Na frente dele, um homem de aparência muito feminina. Esse homem de aparência feminina era o outro mestre de casa deputado do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Bilu. Bilu fazia antigamente uma vez que tomou Ouyang Boyan como seu mestre e era considerado irmão sênior de aprendiz de Ouyang Jua. No entanto, a aparência feminina de Bilu era simplesmente muito forte. Os conceitos subjacentes por trás dos métodos de cultivo da facção da Acacia foram complementar sua energia Yang com a energia Yin de outros, era mais adequado para os jovens viris e exuberantes cultivarem. Bilu cultivou isso há vários anos com baixos resultados e se tornou cada vez mais como uma mulher. Quanto ao seu cultivo, ele não havia feito grandes ganhos nisso. Depois, sem outro caminho, Bilu se retirou da facção Acacia e se juntou à facção da Miragem. A facção da Miragem foi uma seita estranha e misteriosa do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O fundador era uma mulher e quase todos os seus discípulos eram mulheres. Eles eram proficientes em todos os tipos de poderes ilusórios. O cultivo do facção da Miragem era mais adequado para as mulheres cultivarem, era simplesmente impossível para os outros. Bilu praticou o método de cultivo desta mulher, e estava realmente dentro de seu elemento. Agora, Bilu atingiu o meio do reino Outian e também a quarta camada do método de cultivo magia do coração dos sonhos. Toda a ilusão que ele criou foi sem a menor falha, mesmo um mestre pico do palco de Outian teria dificuldade em ver através dele. Para que assunto o júnior irmão aprendiz me ligou hoje? E você também escolheu falar em uma sala secreta. Não só Bilu tinha a aparência de uma mulher, mas também falou com a voz gentil de uma mulher. Ouvir isso causou que Ouyang Jua se sentisse bastante desconfortável. Ouyang Jua inconscientemente empurrou a cadeira para trás e abriu alguma distância entre ele e Bilu. Ele disse: liguei para o sênior irmão aprendiz aqui hoje, porque eu quero o sênior irmão aprendiz para me ajudar a matar um homem. Oh! É Lin Ming? Bilu perguntou com um leve sorriso. Embora ele não tivesse participado do banquete, ele conhecia a cena em que Ouyang Jua havia admitido a derrota para Lin Ming e tinha perdido o rosto. Esse Lin Ming não era um menino simples. Sim. Ele. Ouyang Jua não escondeu nada na frente de Bilu. Depois desse duelo no banquete, Zhang Guanyu caiu em coma por um dia e uma noite. Quando acordou,
todos os meridianos em todo o corpo foram desperdiçados e ele perdeu todo o seu cultivo em artes marciais. Agora, ele não era nada mais do que um inválido mal-estar que tinha perdido a cabeça. Zhang Guanyu tinha sido desperdiçado, as esperanças de Ouyang Jua de alcançar as 12 meninas de Puruing haviam sido desperdiçadas junto com ele. Ouyang Jua não podia perdoar Lin Ming por causa disso. Isso pode ser complicado. Afinal, eu sou um mestre de casa de deputado do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Se as notícias que eu matasse meu próprio discípulo fossem vazadas, isso seria difícil de ouvir. Não só isso, mas Lin Ming em breve se tornará um discípulo principal da Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele tem status e influência e Qinzhia pensa altamente dele. Se eu fosse lidar com ele e isso fosse conhecido, seria um assunto muito sério. Embora Bilu tivesse certa amizade com Ouyang Jua, não era para o ponto em que ele traria um desastre sobre si mesmo. Ele teve um relacionamento ruim com Qinzhia. Se Qinzhia encontrou uma chance, ele definitivamente aproveitaria essa oportunidade para terminá-lo.